Em Montauk, Nova York, Maddie sai apressada de sua casa quando seu ex, Gary, está rebocando seu carro. Ela já está endividada e suas fontes de dinheiro são apenas trabalhar como bartender e dirigir para o Uber. Sem o carro, será ainda mais difícil se livrar da dívida. Gary está zangado com Maddie porque ela deu um fora nele. Maddie tenta flertar com ele e diz que esteve pensando nele. Gary parece acreditar nela, mas então um cara sai da casa dela. Maddie finge que ele é um primo, mas o homem começa a ficar afetuoso, então Gary sai com o carro. Maddie não tem escolha a não ser andar de patins até o trabalho. No caminho, ela vê o caminhão de reboque de Gary estacionado enquanto ele está dentro da loja. Ela desengata o carro do caminhão e tenta sair dirigindo, mas esquece do gancho extra. Quando ele sai, ele levanta o gancho e chama a polícia. Maddie é liberada por um amigo e corre para o trabalho. No bar, Maddie acaba discutindo com um cara a ponto de o gerente a repreender e mandá-la fazer outra coisa. Enquanto dobra guardanapos, Maddie desabafa sobre sua situação para sua amiga Sarah e seu marido Jim. Nesse momento, Sarah encontra um anúncio incomum. Pais estão procurando uma mulher na casa dos 20 anos para namorar o filho introvertido de 19 anos deles durante o verão. E o pagamento seria um carro Buick Regal. Maddie decide se candidatar, mesmo sendo mais velha. No dia seguinte, Maddie anda de patins até a casa da família. Os Beckers fazem algumas perguntas básicas, e quando descobrem que Maddie tem 32 anos, eles hesitam em contratá-la. Maddie diz que, se o anúncio ainda está ativo, é porque todas as outras garotas jovens falharam. Então o que eles precisam é de alguém maduro o suficiente que ajude seu filho a ganhar experiência em namorar. Os Beckers concordam e explicam a situação. Seu filho Percy é um introvertido de 19 anos, o tipo socialmente desajeitado que só fala com pessoas online. Ele não bebe, não fuma e não vai a festas. Os pais estão preocupados que ele esteja perdendo a experiência adolescente e querem que ele se divirta e construa sua confiança antes de ir para Princeton. Maddie consegue o emprego e os pais dizem a ela para fazer Percy se sentir melhor sobre si mesmo sem revelar a verdade. Depois de pegar emprestada a van antiga de Jim, Maddie veste um vestido sedutor e aparece no abrigo de animais onde Percy é voluntário, fingindo querer adotar um cachorro. Percy mostra a ela um cachorro chamado Milo, enquanto Maddie continua flertando. Depois eles vão ao escritório preencher a inscrição. Maddie arrasta um sofá até a mesa para continuar flertando, mas o sofá é baixo demais e ela não causa uma boa impressão. Ela continua flertando enquanto Percy faz perguntas, o que o deixa desconfortável. Ele decide encerrar a entrevista rapidamente, mas Maddie precisa de uma desculpa para continuar conversando, então oferece a ele uma carona para casa. Quando Percy fica se perguntando como ela ficou sabendo da morada dele, Maddie diz que está escrita na bolsa dele. Nesse momento, um colega de trabalho de Percy, Crispin, aparece e Percy aproveita a oportunidade para dizer que está saindo mais cedo. Maddie o segue para fora e oferece a ele uma carona novamente, colocando a bicicleta de Percy na van para convencê-lo. Uma vez na estrada, Maddie se esforça para manter uma conversa e faz uma piada sobre Percy ser seu refém. Percy está ficando cada vez mais desconfortável. Quando Maddie pega um caminho diferente, Percy puxa o telefone para pedir ajuda, mas Maddie o pega. Eles chegam à casa de Maddie e Percy assume que ela o sequestrou de verdade e a pulveriza com spray de pimenta. Gritando de dor, Maddie explica que ela simplesmente acha que ele é muito atraente e gosta dele. Percy não consegue acreditar, mas ele se desculpa enquanto a ajuda a lavar os olhos, concordando em se encontrar no dia seguinte. Na noite seguinte, Maddie está esperando em um bar e vê Percy chegar usando um terno com bermuda por causa do clima quente. Percy tenta pegar um refrigerante, mas Maddie o troca por um coquetel. Percy cospe logo após dar um gole, e Maddie precisa obrigá-lo a beber mais para que ele aprenda a lidar com álcool antes da faculdade. Ela tenta manter a conversa, mas Percy está sempre tímido e desajeitado. De repente são interrompidos por um dos ex-namorados de Maddie, que se vangloria por estar casado agora e zomba de Maddie por tê-lo deixado no vácuo. No entanto, Maddie é muito sarcástica e ele vai embora. Maddie e Percy vão dar um passeio na praia. Maddie pede a Percy para nadar nu com ela, mas Percy recusa. Maddie começa a se despir lentamente antes de pular na água. Não querendo ficar para trás, Percy se junta a ela. Maddie envolve os braços ao redor dele. Um grupo de adolescentes bêbados aparece, zomba deles e depois rouba suas roupas. Maddie grita com eles, e quando os adolescentes não ouvem, ela sai da água nua e começa a brigar com eles.
Mad leva um chute em uma área sensível, mas se recupera rapidamente e derruba um cara, assustando o grupo e fazendo-os irem embora. Quando Mad volta para perto de Percy, ele desaprova o uso da violência, o que deixa Mad irritada, já que ela aponta que foi legítima defesa e que Percy precisa aprender a se defender. Ela tenta seduzi-lo, mas Percy explica que não consegue fazer isso com estranhos. Ele precisa ter uma conexão primeiro, especialmente para a primeira vez. Irritada, Mad sai da água, se veste e entra no carro, levando as coisas de Percy com ela. Percy a segue nu e exige ter suas roupas e telefone de volta, mas Mad só lhe entrega suas roupas antes de começar a afastar o carro. Desesperado, Percy pula no capô do carro dela e continua pedindo pelo telefone, mas Mad não se importa e começa a dirigir. Quando eles chegam à estrada, suas brincadeiras chamam a atenção dos policiais. Para escapar da polícia, ela dirige perigosamente ultrapassando um trem que se aproxima. Depois disso, o duo vai para a casa da Mad, onde ela dança para o Percy. Quando a Mad pede para o Percy bater nela, ele não sabe como e acaba chutando ela. Em seguida, a Mad tenta dançar no colo dele, mas o Percy reclama do peso na coxa dele. Então, a Mad troca de posição, colocando ele como um bebê em seu colo. Mad pergunta novamente se ele quer partir para um negócio sério, e quando Percy começa a explicar que quer, mas está muito nervoso, ele de repente começa a se sentir com coceira. Mad levanta a camisa dele e descobre que ele tem uma erupção causada pela ansiedade e pega um creme. Percy se abre sobre como ele não gosta de ser socialmente desajeitado, porque nunca fez amigos a menos que seja online ou com sua antiga babá. Mad retribui e conta a ele como ela morou nesta casa a vida toda para cuidar de sua mãe doente. Seu pai não estava por perto porque ele tinha outra família, e sua mãe foi apenas um caso passageiro. Depois de compartilharem um momento tão doce, concordam em começar a namorar antes de ficarem íntimos. Nos próximos dias, Mad e Percy começam a passar muito tempo juntos. Passeiam com os cachorros do abrigo, jogam laser tag e ganham muitas coisas no fliperama, onde provocam uma criança até serem expulsos. Percy começa a ficar mais à vontade perto de Mad. No fliperama, ele USA seus tickets para comprar um chapéu de cerveja para ela e também pega uma armadilha de dedo. Eles aprendem mais um sobre o outro, como o fato de nenhum deles ter ido ao baile de formatura. Mad também conta a ele que uma vez escreveu para seu pai perguntando por que ele não a visitaria, mas a carta voltou sem ser aberta. Esse momento vulnerável permite que Percy reúna coragem e finalmente beija Mad. Eles saem para caminhar e esbarram na antiga babá de Percy, Jodie, que acaba sendo um homem. Jodie nota que eles ganharam um disco voador no fliperama e joga para Percy ir pegá-lo. Quando Percy está longe deles, Jodie pergunta quais são as intenções de Mad com Percy, acusando-a de querer o dinheiro da família. Mad diz que só quer namorar Percy e cala Jodie ao insinuar que ele quer a mesma coisa. Quando Percy volta, Jodie e Mad fingem se dar bem. Mais tarde, alguém toca a campainha da casa de Mad. É um homem que ela não reconhece. Acontece que eles estudaram juntos, mas Mad mal se lembra dele. Logo a verdade é revelada. O cara está lá pela casa, mas Mad ainda se recusa a entregá-la e manda ele embora. Mais tarde, naquela noite, Percy pega Mad em uma limusine e eles vão jantar em um restaurante chique, como uma espécie de baile de formatura particular. No carro, eles até trocam flores. Uma vez no restaurante, eles conversam e riem. Percy compartilha que não queria que ninguém na escola o notasse, porque se ninguém o notasse, eles não poderiam zombar dele. Então Mad o conforta dizendo que eles deveriam ver o quão incrível ele realmente é. Mad percebe um piano e convence Percy a tocar. Ele é bastante talentoso e canta, escolhendo She's a Manater de Hall & Oates como uma homenagem a Mad. Todos no restaurante aplaudem enquanto ele volta para a mesa, e Mad não para de elogiá-lo por seu talento. A conversa é interrompida por Natalie, uma amiga da família que também vai para Princeton. Mad fica com ciúmes quando Natalie e Percy conversam casualmente e tenta fazer Natalie ir embora. Natalie convida Percy para uma festa de estudantes da Princeton. Percy diz que vai pensar sobre isso, antes de Mad disser não. Depois que Natalie sai, Percy menciona seus planos para a faculdade e como eles poderiam se ver nos finais de semana, mas Mad diz que não faz relacionamentos à distância. Ela chama isso de um romance de verão que termina quando Percy for embora. Chateado, Percy sai bruscamente e Mad o segue para a limusine, mas eles sentam-se desajeitadamente separados e Percy fica bêbado pela primeira vez. Mad percebe que estão indo em uma direção estranha e Percy diz que estão indo para a festa da Natalie. Foi Mad quem disse para ele sair mais com os amigos da escola, então se ela não quiser, ir.
Pode ficar. A limusine para e Percy entra correndo na festa, deixando cair sua flor pelo caminho. Maddie o segue lá dentro, apenas para perdê-lo na multidão. Maddie começa a perguntar por Percy, mas todos os jovens a julgam por ser uma mulher adulta tentando se encaixar com os adolescentes, e sempre que ela responde com rudeza, eles a ameaçam gravando-a para as redes sociais. Eventualmente, duas garotas informam a ela que Percy foi para um quarto com Natalie. Maddie corre para cima e começa a verificar cada quarto. Ela encontra um quarto trancado e joga o corpo contra a porta para arrombá-la quando ninguém responde. Natalie e Percy estão meio vestidos sozinhos, mas Natalie jura que nada aconteceu porque Percy está bêbado e admite que tomou algo. Percy tomou remédio para sua ressaca, não algo ilegal, então Maddie o força a vomitar tudo no banheiro. O anfitrião da festa e seus pais chegam e discutem com Maddie porque ela é uma adulta em uma festa de adolescentes. Percy não permite que ninguém insulte Maddie e tenta socar o pai, mas ele desvia e Percy acerta o pescoço de Maddie. Percy deita a cabeça no colo de Maddie na limusine depois da festa para confortá-lo enquanto se desculpa por tê-la atingido. Ele então diz que está pronto para ela e tira uma proteção, mas enquanto Maddie ensina ele a abrir, ele confessa que a ama. Maddie se sente desconfortável e diz que Percy está bêbado, então eles não devem fazer nada essa noite. Percy entende e repousa a cabeça em seu colo pelo resto da viagem. Na manhã seguinte, Percy acorda tão feliz que seus pais percebem. Percy finalmente quer uma carteira de motorista para dirigir sua namorada, e seus pais estão emocionados em vê-lo se soltar. No entanto, assim que Percy diz a eles que não vai para Princeton porque quer ficar em Montauk com Maddie, a felicidade deles é destruída. Os Beckers dizem a Percy para esperar por eles no carro, e uma vez que ele foi embora, eles ligam para Maddie, que informa a eles que quer cancelar o acordo porque Percy está ficando muito apegado. Os pais concordam e dizem a ela que ainda receberá o carro porque ela fez Percy se abrir, mas a última coisa que ela precisa fazer antes de terminar é convencê-lo a ir para Princeton. Maddie aceita. Percy está mexendo com a tecnologia no carro e acidentalmente conecta o telefone, ouvindo a última parte da conversa, e seu coração se parte ao descobrir que Maddie foi paga para estar com ele. Percy convida Maddie para almoçar. Os Beckers ficam chocados quando Maddie aparece à porta deles. Percy tenta fazer com que seus pais e Maddie conversem, pressionando por perguntas que revelem o segredo, mas Maddie e os Beckers fazem o possível para jogar o jogo. Percy recebe uma ligação e sai para encontrar Crispin, que o ajuda a destruir o Buick. Quando nem mesmo bater nele com uma pedra funciona, Percy o leva para a floresta e o colide contra uma árvore. A árvore cai em cima do carro, terminando o trabalho. Quando ele volta para a casa, Percy vai direto para o quarto. Maddie o segue. Percy tenta beijá-la, mas Maddie o rejeita com a desculpa de que seus pais podem ouvir, então, em vez disso, ele tenta arrancar a verdade dela. Maddie continua a mentir, e para distraí-lo do assunto, ela concorda em se envolver com ele, apenas para Percy terminar em segundos. Depois Percy admite que sabe sobre o acordo de Maddie com seus pais. Maddie se desculpa e diz que foi real para ela, mas quando ele ignora suas súplicas, Maddie fica com raiva. Ela aponta que ele nunca entenderá o que as pessoas pobres têm que fazer para sobreviver, mas Percy responde dizendo que ela está desperdiçando sua vida naquela casa esperando que seu pai peça desculpas, o que a faz sair muito chateada. Percy confronta seus pais e pede a eles para pararem de fazer tudo por ele e deixá-lo falhar ou ter sucesso por conta própria. O término é difícil para ele, porém, e ele volta a ser um introvertido que fica em seu quarto jogando videogame. Enquanto isso, Maddie recebe o carro danificado e começa a usá-lo em seu trabalho de motorista da Uber. Os clientes muitas vezes ficam desconfiados quando a veem chegar, mas ela os obriga a entrar no carro mesmo assim. Trabalhando duro, Maddie eventualmente economiza dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Ela sai para comemorar com Sarah e Jim, que têm grandes notícias. Eles estão se mudando para a Flórida porque não podem pagar por um lugar próprio em Montauk. Maddie fica chocada por eles estarem indo embora, mas Sarah diz a ela que está ainda mais chocada por Maddie estar ficando apesar de parecer tão infeliz aqui. Para provar que ela está indo bem de verdade, Maddie leva um cara para casa, mas de repente percebe que quer uma conexão. O cara encontra a armadilha de dedo de Percy e engana Maddie para usá-la, mas em vez de usar o dedo, ele usa suas partes íntimas. Então Maddie o expulsa da casa. Na manhã seguinte, Maddie encontra a carta e percebe que precisa seguir em frente. Ela queima a carta, conserta o carro, pede desculpas a Gary com um abraço e decide vender sua casa.
mas com uma condição. Ela também quer se desculpar com Percy, mas ele não responde às suas mensagens. Então Maddie começa a procurá-lo em todos os lugares. Jodie e Crispin estão zangados com ela e não a ajudam, mas os pais de Percy dizem a ela que ele estará no encontro de Princeton. Maddie vai até lá e se desculpa enquanto explica que a amizade deles era real, mas quando Percy a ignora e tenta sair, Maddie pula no capô do carro dele. Assim como fez antes, Percy começa a dirigir com Maddie ainda no capô, acertando muitas coisas pelo caminho e acidentalmente incendiando o casaco de Maddie. Em pânico, Percy dirige o veículo para o mar e sai do carro para ajudar. Maddie aproveita a chance para se desculpar com Percy, que chora enquanto a perdoa. Eles ficam na praia e conversam sobre seus planos para o futuro. Percy vai para Princeton, afinal, e Maddie vai se mudar para a Califórnia. Em seguida, concordam em permanecer amigos. Algum tempo depois, Maddie finalmente vende sua casa, mas de uma forma que vai para Sarah e Jim para que eles não tenham que se mudar e possam criar seu filho aqui. Percy se despede de seus pais e sai de casa para encontrar Maddie, oferecendo-lhe uma carona para Princeton a caminho da Califórnia. Ela também revela que adotou Milo, e os três se juntam no carro para começar uma nova vida.